Olá, 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 pessoal, paz do Senhor Jesus. Vamos para mais uma reflexão, poderosíssima da palavra do Senhor. Já quero dar o tema dessa reflexão e o tema de hoje é forte. Hoje é forte. 6 segredos dos cantores das escadas. Vou estar repetindo. 6 segredos dos cantores das escadas. Amém? Mas antes de nós lermos o texto, eu queria que você, que já se inscreveu no nosso canal, compartilhasse esse vídeo, edificando outras vidas. Amém? Compartilhe esse vídeo, irmãos. Compartilhe. Nosso propósito aqui é edificar sua vida, entendeu? Levar você a uma dimensão maior sobre as Escrituras Sagradas. Vamos lá para os Salmos. Salmos de número 134. Amém? Diz assim: levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. O Senhor que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Para quem não sabe, a Bíblia ela é dividida em 8 falas. A primeira fala, a fala da história. A segunda fala, a fala dos oráculos. A terceira fala, a fala da sabedoria. A quarta fala, a fala do conselho. A quinta fala, a fala da alma ou a fala poética. A sexta fala, a fala do amor. A sétima fala, a fala da graça. E a oitava fala, a fala das últimas coisas. Todavia, há quem diga que o livro de Salmos é considerado a harpa cristã de Israel. É bem na verdade que é, mas para a tradição judaica e a igreja antiga, e a igreja antiga do mundo antigo, era considerado 3 grandes escolas. A primeira escola que era considerado o livro de Salmos é a escola da oração. Preste atenção em uma coisa. Toda criança, na tradição hebraica, toda criança, entre tantas coisas que ela estuda, quando ela faz 8 anos de idade, entre tantas coisas que ela aprende, a história do seu povo, entre tantas coisas, ela também tem por obrigação de memorizar alguns versos do livro de Salmos. Isso é lei, isso é costume, isso é cultura entre eles. Ela tinha por obrigação memorizar alguns versos do livro de Salmos. Então ela memorizava, e em momentos de angústia, aflições, elas recitavam esses salmos. Quer ver? Vou te dar um exemplo, talvez você não saiba. Quando Jonas está na boca do grande peixe, Jonas vai fazer uma oração. Para quem não sabe, aquela oração de Jonas era uma oração memorizada. Tem uma parte inspirada e tem uma parte memorizada. Por quê? Porque Jonas aprendeu desde criancinha a memorizar alguns versos do livro de Salmos. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua missiva, uma das suas cartas, ele vai dizer: quando vocês se ajunteis, tenha cânticos, tenha hinos, tenha salmos. Porque Paulo também conhecia a tradição da época e foi criado também nesse costume. A segunda escola, que é considerada o livro de Salmos, é chamada a escola da arte e da música. Interessante que a raiz para músico ou cantor no hebraico vem de uma raiz chamada Shazam. Interessante que o Shazam, o cantor, o músico, para ser um Shazam, para ser um cantor, ele tinha que ter algumas particularidades. A primeira particularidade que ele tinha que ter, ele tinha que cumprir toda a lei de Deus. Não poderia cantar, louvar, entoar cântico no templo, entendeu? Se ele não cumprisse toda a lei de Deus. A segunda particularidade que tinha no Shazam, que era o músico, que vem da raiz músico ou cantor, uma das raízes que vem do músico ou cantor,
Ele tinha que se inspirar nos cantores mais antigos, Asaf, Jedutum e outros cantores que já tinham passado. Ele tinha que se inspirar nesses cantores mais antigos. Não é pecado se inspirar em alguém. O ruim é quando a pessoa se inspira naquilo que não presta, naquilo que é mundano, naquilo que é de fora. Mas se inspirar naquilo que professam a nossa mesma fé é normal. A terceira particularidade que tinha que ter o Jazan é que o Jazan não poderia escolher ambiente para cantar. O Jazan não poderia escolher ambiente para cantar. Mas aqui eu faço uma observação. Haja visto que em ambiente pagão, quando eu digo ambiente pagão, eu digo em culto pagão, o Jazan não poderia cantar. Mas, porém, ele não poderia escolher ambiente para cantar. Ele tinha que cantar em qualquer ambiente. Se ele fosse escolhido para cantar no enterro, ele tinha que cantar no enterro. Eita, que isso aqui dá uma pregação, hein? Que tem pessoas que escolhem ambiente para cantar, tem cantores aí pelo mundo, pelo Brasil, que escolhem púlpitos para cantar, ambiente para cantar, mas o Jazan, o músico verdadeiro, esse daqui, não poderia escolher ambiente para cantar. Tinha que cantar em todos os ambientes. A quarta particularidade que tinha que ter o Jazan tinha que dar bom testemunho. Tinha que dar bom testemunho. Não poderia cantar, não poderia entoar se não desse bom testemunho. A quinta particularidade que tinha o Jazan tinha que ser um atraidor da glória de Deus. É como se fosse um imã, ele atraísse. O imã, quando atrai, né, o ferro, né, para ele, é como se fosse um imã atraidor da glória de Deus. A terceira escola, que é considerado o livro de Salmos é chamado Escola da Sobrevivência. É considerado Escola da Sobrevivência. Os hebraístas, os judeus, quando olhavam o livro de Salmos, já olhavam como um espelho, como um remédio. Eles não olhavam como nós olhamos para o livro de Salmos, mas eles olhavam como um espelho, um remédio, uma sobrevivência para a sua alma. Diz que os salmistas, quando eles queriam trazer um acalento para a sua alma, eles começavam a entoar, porque essas histórias de experiências vividas trazia sobrevivência. E Agostinho vai dizer isso. Agostinho, um bispo da igreja antiga, Agostinho de Hipona, ele vai dizer que no momento da sua angústia de enfermidade, que ele passou um período de enfermidade na sua vida, ele vai dizer que chamou seus irmãos e mandou seus irmãos colocar em letra grande nas paredes do seu quarto, em letra grande, versos do livro de Salmos. E ele começava a olhar e entoando ali, entoava, e disse que cada vez que ele entoava, dava vontade de ele sobreviver mais e acreditar mais nas promessas de Deus. Porque este livro ele traz sobrevivência. Amém? Mas olha só, os salmos que abrimos hoje aqui, nessa nossa reflexão, nesse nosso estudo, assim como você queira interpretar, é no Salmo 134. O Salmo 134 é o cântico dos degraus, considerado o cântico dos degraus. O que significa no hebraico cântico dos degraus? Significa Shi-ha-ma'alot. Shi-ha-ma'alot. O que significa isso? O que significa isso, pastor Ito? Cântico da subida. A tradição hebraica diz que havia no templo uma escadaria semicircular, de 15 degraus, que dava da ponta do pátio das mulheres à ponta do pátio dos homens. 15 degraus. Entendeu? Vou repetir. Da ponta do pátio das mulheres à ponta do pátio dos homens. Então formava um arco semicircular. Outra curiosidade interessante, é que eu até anotei aqui, é que esses inários eram inários de viagem, que os levitas cantavam em tempo de festas. Esses inários eram inários de viagens, que os levitas cantavam em tempo de festas. Então esse hino não cantava assim aleatoriamente, eles cantavam no período certo, mas era inário de viagens. Por quê?
Porque nós sabemos que Israel ele se espalhou, né? A diáspora de Israel se espalhou. Mas quem cantava esses hinos aqui, irmão, eu quero fazer uma observação, eram os levitas. Eram os levitas peregrinos. Não era qualquer pessoa que cantava esses hinos. Amém? Então esses hinos eram hinos de viagens que os levitas cantavam em festas. Você sabe que Israel é um povo festeiro e havia muitas festas judaicas dentro de Israel. Então nas festas judaicas eles cantavam nos degraus. A segunda curiosidade do Cântico dos Degraus é que para cada degrau tinha uma equipe e conforme cada verso dos salmos. Olha só que coisa interessante. Cada degrau tinha uma equipe conforme cada verso dos salmos. Por exemplo, esses salmos aqui, ele tem 3 versos. Aqui tinha uma equipe e essa equipe cantava conforme os versos. Entendeu? Vou explicar mais ou menos. Aqui, ó, para cada degrau tinha uma equipe, conforme cada verso dos salmos. Ou seja, se aqui tem 3 versos, entendeu? Tinha uma equipe de 3. Tá entendendo? Se o salmo tivesse 6 versos, tinha uma equipe de 6. Entendeu mais ou menos como é? Era por equipe. Outra curiosidade dos salmos do Cântico dos Degraus é que para cantar nessas escadas, por isso que eu coloquei 6 segredos dos cantores das escadas. Para cantar nessas escadas, tinha alguns segredos, alguns requisitos, algumas particularidades. E são essas particularidades que eu quero compartilhar com você. E essas particularidades são lições para nossas vidas, são coisas interessantíssimas. Isso aqui que você vai aprender agora é pérola preciosa. Eu sei que há controvérsias sobre o Cântico do Degrau, fala que é os peregrinos, que vinham de longe, tudo bem, é cântico também dos peregrinos, o cântico das ramagens, tudo isso a gente entende. Mas entenda uma coisa, não era os peregrinos né, sem patente levítica que cantavam, eram os levitas que cantavam, não era qualquer pessoa. Mas para esses levitas cantarem, tinha que ter alguns requisitos, alguns segredos, algumas particularidades neles. Primeira particularidade desses levitas, esses cantores das escadas, é que esses cantores nada poderia impedir. O primeiro segredo é que nada poderia impedir eles irem ao templo. Nada poderia impedir esses cantores, esses levitas, irem ao templo. Nada, nada. Quando eu digo nada, é nada. Você entendeu? Nada poderia impedir, entendeu? Esses cantores ir ao templo. Nem angústia, nem aflição, nem perseguição. Eles não deixavam que nada impedissem eles deixarem de ir ao templo. Então aqui eu aprendi uma grande lição. Tem pessoas que deixam de ir à casa de Deus por qualquer coisa. E esses cantores das escadas, ele ia para o templo adorar a Deus, independente da situação que eles estavam vivendo. Mas eles iam para o templo. O segundo segredo aqui, que isso aqui é uma reflexão. É uma reflexão, algo para você aprender, tem uma base. Se quiser toda, você pode encontrar no meu livro, Arraial Sermões, do pastor Willy Talvin, amém? Segundo segredo, eles só cantavam nos degraus o que eles viviam ou o que eles já viveram. Eu vou repetir. Os cantores das escadas só cantavam nos degraus o que eles estavam vivendo, o que eles viviam ou o que eles já viveram. Não poderia o levita subir lá, por exemplo, cantar o que ele não viveu, o que ele não vivia, ou o que ele não estava vivendo. De maneira nenhuma. Ele não poderia nem tocar na escada. E só poderia começar a subir cantando só poderia cantar nos degraus se ele estivesse vivendo ou tivesse já experiência com o que eles estavam cantando. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente querendo subir sem experiência.
Muita gente querendo subir as escadas, os degraus da vida sem experiência. Não se sobe degraus sem experiência. Cada degrau que você vai subir, que você está subindo, você adquire experiência. Interessante que para gente subir em cada degrau tem um intervalo, né? Um pouquinho, né? De um degrau para o outro para você subir. Então, só se sobe na vida com experiência. Ninguém pode subir sem antes conhecer os dois lados da vida. Interessante que quando Salomão vai construir o templo, Salomão constrói os quartos de sacerdotes. E os quartos é dividido em 3 andares. Eu tenho uma mensagem que chama Segredo nos Quartos Sacerdotais. Porque ali são segredos maravilhosos, pérolas preciosíssimas. E diz que a escada era em 3 andares, os quartos. Diz que cada andar tinha uma medida. E outra coisa, para subir para os andares, tinha uma escada espiral. Que é escada espiral? Em forma de caracol. Por quê? Porque o sacerdote não poderia subir sem conhecer os dois lados da vida. Nós precisamos entender que existem os dois lados da vida. Ninguém sobe sem experiência. Ninguém sobe por acaso. Então eles tinham que ter experiência no que eles estavam cantando. Terceiro segredo, e aqui eu paro. E os outros segredos eu falo depois, são 6. Cada degrau era de espaço desiguais. Cada degrau era de espaço desiguais. Por quê? Porque cada um que estava cantando estava vivendo uma experiência diferente do outro. Porque o que Deus tem para mim como experiência é para mim. Nunca queira que a sua experiência eu venha viver a sua experiência, entendeu? Ou eu venha querer que você viva a minha experiência. Eu vou repetir, vou trocar mais miúdo. Nunca queira que alguém viva a sua experiência. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu degrau. Talvez o seu degrau seja mais espaçoso do que o meu. Talvez o meu seja mais fino. Os degraus eram desiguais, os espaços. Olha que mistério forte, irmão. Isso aqui não foi tirar de Google, de internet, nada. Isso aqui foi 18 anos de pesquisas. Olha só. Espaços. Imagine o que cantava no primeiro degrau, um exemplo. O espaço dele poderia ser largo. Mas talvez, aí o que cantava em cima, um exemplo. O espaço já era menor. O degrau já era menor. Por quê? Porque cada um tem uma medida de experiência. Eu vejo pessoas querendo fazer que eu viva o que ele viveu. Eu vejo às vezes líderes batendo no peito. Eu vivi isso, o obreiro tem que viver isso. Eu já vi pessoas falar assim, ó. Eu não vou ordenar essa pessoa ao ministério porque ela não viveu ainda nem um terço do que eu vivi. Para de bobagem. Cada um tem um degrau de experiência. Cada um tem um degrau de experiência. O meu degrau de experiência não é igual ao seu degrau de experiência. Aprenda isso. Talvez eu não viva tanto o que você viveu, mas isso não implica que eu não tenha ministério, não tenha uma chamada, não possa fazer uma grande história. Não é porque eu não passei o que você passou, ou você não passa o que eu passo, que você não pode ter uma experiência e fazer uma grande história. Vamos parar de bobagem. Cada um tinha o seu degrau, espaço diferenciado, desigual, porque a experiência que Deus tem para você é uma. A experiência da minha escada que Deus tem para mim é outra. Vou repetir. A experiência que Deus tem na sua escada é para você. E a experiência que Deus tem na minha escada é para mim. Então não venha medir, colocar medida em experiência de ninguém. Não venha querer colocar medida, achar que as pessoas têm que ter a mesma experiência que você tem. Relacionamento, intimidade, experiência, cada um tem a sua, isso é pessoal. Amém? Então fica com essa reflexão, irmãos. O vídeo não dá para ir
mais longo, porque lá no YouTube, o YouTube não me permite, até porque tem poucas pessoas se inscrevendo. Quando chegar a 300 pessoas, eles me dão mais limite. Amém? Então os outros segredos eu vou estar falando nos próximos vídeos. Não se esqueça, Cânticos dos Degraus. Não se esqueça, 6 segredos dos cantores das escadas. Fica com essa reflexão no seu coração e até o próximo estudo, como você queira, a próxima reflexão, a próxima palavra. Amém? Até a próxima, não perca. Falta mais 3 segredos ainda e os 3 segredos, os últimos, são poderosíssimos. Amém? Que Cristo vos abençoe em nome de Jesus.